Nessa semana nós lemos a Parashá Vayetze. Nessa Parashá o Yaakov ele sai de casa, ele está fugindo do Esav que queria matar ele por causa da brachá, da primogenitura, e ele está indo para casa do seu tio Lavan para casar com alguma mulher da sua família, e ele acaba encontrando finalmente a Rahel, e ele percebe que é a mulher da vida dele, é a mulher com quem ele vai construir o futuro do povo judeu. Mas tem um versículo aqui que chama a atenção. No momento que o Yaakov e a Rahel se encontram, está escrito que o Yaakov ele levantou sua voz e ele chorou. Por que o Yaakov chorou nesse encontro aqui com a Rahel, que futuramente realmente seria sua esposa e com quem ele construiria o povo judeu? Então o Rashi explica que quando o Yaakov percebeu que ele encontrou a mulher da vida dele, mas ele não tem nada para dar para ela no casamento. Antigamente era o costume que o marido ele dava um grande dote para o seu sogro, para a família da sua futura esposa, e ele não tem nada para dar para a família da Rahel. Ele veio de mãos vazias. Ele começa a chorar como ele vai fazer para casar com essa mulher. Ele vai terminar trabalhando 7 anos por ela, mas naquele momento ele ainda não sabe como ele vai fazer para se casar com a Rahel. A grande pergunta, a gente sabe que quando Avraham Avinu estava procurando uma esposa para o seu filho Yitzhak, ele mandou com seu escravo Eliezer 10 camelos com joias, com roupas, com muitas coisas de presente para a família do Betuel, o pai do Lavan, para poder casar, para poder escolher uma boa moça para casar, um bom dote de casamento. A gente sabe que da mesma maneira que Avraham era muito rico, Yitzhak também, ele era um homem muito rico, ele teve muito sucesso. Com certeza, quando ele mandou o seu filho Yaakov em busca de uma esposa, é certeza que ele também mandou um grande dote, mandou também camelos, também mandou muitos presentes para a família da futura esposa do seu filho Yaakov. Então, como pode ser que o Yaakov chegou de mãos vazias na casa de Lavan? Ele não tinha dinheiro nenhum para poder dar de dote e se casar com a Rahel. Então os nossos sábios explicam para a gente que quando o Yaakov Avinu ele saiu para ir para a casa do seu tio Lavan, o Esav queria matar ele. Assim a Rivka, ela escutou por Ruach HaKodesh, aqui ela teve uma inspiração divina, e ela percebeu que o Esav quer matar o seu irmão Yaakov por causa da brachá de primogenitura, e ela que incentivou o Yaakov a ir embora muito rápido. E o Esav, por kibud avim, por honra ao seu pai Yitzhak, o Esav falou: eu vou esperar o meu pai morrer e aí sim eu vou matar o meu irmão Yaakov. Mas quando o Esav percebeu que o Yaakov ele fugiu, ele mandou o seu filho chamado Elifaz para perseguir o Yaakov e matar ele. O Elifaz, por um lado, ele é filho do Esav Arashá, Esav o perverso, mas por outro lado, ele é neto do Yitzhak, um dos nossos patriarcas. Ele foi criado no colo do Yitzhak, certamente ele recebeu muitas boas influências do nosso patriarca Yitzhak, e ao mesmo tempo ele recebeu muitas más influências do Esav Arashá. Quando finalmente o Elifaz ele alcança o Yaakov e ele agora tem realmente condições de matar o seu próprio tio, ele entra aqui numa contradição. Ele não sabe mais o que fazer, porque por um lado ele não quer matar uma pessoa inocente, ele não quer matar o seu próprio tio, ele sabe que é errado assassinar uma pessoa, mas por outro lado ele está muito mal, que ele não vai conseguir cumprir a mitzvah de kibud avim, de honrar o pai, já que ele não vai cumprir o assassinato que o pai dele, o Esav, pediu para ele fazer. Ele está aqui numa contradição, numa luta interna, ele não sabe o que fazer. Ele fala com o Yaakov, falou: tio, o que eu faço agora? Por um lado, eu teria que te matar para honrar o meu pai, por outro lado, eu sei que é errado te matar, você não fez nada, você é inocente. O Elifaz não sabe o que ele deve, que atitude tomar agora. E o Yaakov fala para ele: olha, está escrito na Torá que uma pessoa que é tão pobre, mas tão pobre que ele não tem nem dinheiro para dar uma tzedakah, para ajudar um outro pobre, para poder fazer um ato de caridade,
essa pessoa é considerada pela Torá como se ele tivesse morto. Então, se você tirar tudo que eu tenho, então eu vou ser considerado como um morto e você vai poder falar para o teu pai, sem falar mentira, que você me matou. E assim fez o Elifaz, tirou tudo que o Yaakov tinha e assim ele pôde contar para o pai, sem falar mentira, que ele matou o seu tio Yaakov, já que Yaakov agora, que ele não tem absolutamente nada, ele é considerado como se ele fosse morto. E é por esse motivo que quando o Yaakov ele se encontra com Rahel, ele estava sem nada, ele saiu de casa com muitas riquezas, com grande dote para dar para sua futura esposa, mas infelizmente ele foi roubado no caminho pelo seu sobrinho Elifaz, e ele chega lá de mãos vazias, por isso que ele chorou. Mas vamos tentar entender a contradição na cabeça do Elifaz. Olha só que psicologia conturbada que tem esse rapaz aqui, o filho do Esav. Por um lado, ele quer cumprir a mitzvah de honrar o pai, olha que bonito, ele quer fazer essa importante mitzvah da Torá, mas por outro lado, ele quer cumprir essa mitzvah assassinando um inocente. Quer dizer, se ele tivesse um pouco mais de conhecimento de Torá, é óbvio que a gente não pode cumprir a mitzvah de honrar os pais indo contra Deus. Então isso, por exemplo, no Shabat, uma pessoa que os pais mandam ele quebrar Shabat, é proibido ele quebrar Shabat mesmo em respeito aos pais, porque Deus fala, olha, teus pais também estão comandados a seguir as minhas leis, a cumprir o meu Shabat, então você não pode escutar os teus pais, mesmo que eles estão te ordenando que você desrespeite o Shabat. E mais ainda aqui também, num caso de assassinato, não é momento de cumprir a mitzvah de Kibud Avim, de honrar os pais, quando o pai manda o filho cometer um ato de assassinato. Era errado isso, mas o Elifaz é uma pessoa confusa. Ele tem dentro dele a bondade do Yitzhak Avinu, mas ele também tem dentro dele a maldade do Esav Arashá. Então a gente podia pensar que esse tipo de confusão mental, de confusão espiritual, só acontecia com Elifaz, mas fala o Rav Chaim Shmulevitz Zecher Tzadik Livracha, que isso acontece com todos nós, desde o momento que Adam Arishon, ele comeu do fruto proibido, quando ele comeu do Etz Hadat Tov Verá, a fruta do conhecimento do bem e do mal. Na verdade, a palavra dat pode ser conhecimento, mas dat também é ligação, conexão. A fruta, ela conectou o bem e o mal. O que quer dizer isso? O mal estava fora do ser humano, e a partir do momento que ele comeu do fruto, aquele mal entrou dentro dele, se misturou. Agora tem uma grande mistura dentro do ser humano, entre o bem e o mal. A pessoa pode viver uma vida inteira querendo ser uma boa pessoa, querendo melhorar, mas ao mesmo tempo tropeçando. A pessoa pode fazer as piores transgressões, achando que ele está fazendo uma grande mitzvah. E a gente vê isso no nosso dia a dia. Eu quero ser uma pessoa melhor, mas quando alguém me irrita, eu grito com ela. Eu quero ser uma pessoa mais espiritual, mas quando eu vejo alguma coisa gostosa, eu mergulho naquela comida como se fosse o último prato que eu vou ter na vida. A gente quer crescer, a gente quer ser mais espiritual, mas a gente percebe como é difícil, como a gente vai tropeçando. Por quê? Porque dentro da gente está misturado o bom e o mal, o certo e o errado. Uma das maneiras, e assim traz para a gente o livro Mesilat Yesharim, do Rav Moshe Chaim Luzzatto, Zecher Tzadik Livracha, que a gente pode separar o bem e o mal, pode separar o certo e o errado, é estudando a Torá, conhecendo as leis da Torá, mas acima de tudo, fala o Rav Moshe Chaim Luzzatto, que a gente deve fazer Cheshbon HaNefesh. O tempo inteiro a gente tem que estar parando para refletir, fazendo momentos que a gente vai se isolar um pouquinho e parar para pensar como foi meu dia, como está minha vida, aonde a vida está me levando, eu estou com as rédeas da minha vida ou eu estou sendo levado para onde a vida quer me levar. Quer dizer, em vários momentos e, se possível, até diariamente, a gente deveria parar para fazer Cheshbon HaNefesh, fazer os cálculos, literalmente, os cálculos da nossa alma, como que está a nossa vida. Porque senão a gente pode estar investindo muitos esforços e a gente vai descobrir
Deus nos livre no final da vida que nossos esforços, eles foram completamente em vão, porque a gente colocou nossa energia no lugar errado. Teve uma vez um grupo de lenhadores, eles estavam na floresta, estavam lá derrubando árvores com seus machados. Chegou uma pessoa pequenininho, parecia muito fraco. Ele chegou lá para o chefe dos lenhadores e falou: eu quero trabalhar com você. Todo mundo olhou para aquele homem pequenininho, todo mundo deu risada. Falou: meu filho, você quer trabalhar o quê? Arrancar galhos? Olha o tamanho das árvores, olha o teu tamanho, você não consegue derrubar uma árvore nem com 1000 machadadas. E o homem falou: vamos fazer um teste, se eu for bem no teste você me contrata, se eu for mal no teste você me dispensa. E todo mundo dando muita risada, e o homem vai começar o teste, ele pega o machado dele e, diante dos olhos de todos os lenhadores que não acreditavam no que estavam vendo, em uma única machadada, aquele homem derruba uma árvore imensa. Uau! Ninguém nunca tinha visto isso, um homem tão pequeno, com uma única machadada, derrubou uma árvore gigantesca. Imediatamente ele foi contratado e realmente, uau, que prazer, que alegria que ele dava para o chefe dele. Todos os dias ele contabilizava quantas árvores os outros lenhadores derrubavam, e esse homem derrubava 2, 3, 4 vezes mais árvores que todos os outros trabalhadores. Mas começou a passar o tempo e o chefe começou a perceber que a produtividade daquele homem estava diminuindo. Ele fazia 4 vezes mais, depois 3 vezes mais, 2 vezes mais. Chegou um momento que ele derruba a mesma quantidade de árvores de todos os outros lenhadores, e o chefe não está entendendo o que está acontecendo, porque ele vê que não é que o homem não está vindo trabalhar, não está se esforçando, ele vê com todo empenho, o homem está indo todos os dias, é o primeiro a chegar, o último a sair, mas alguma coisa está acontecendo que antes ele derrubava a árvore com uma única machadada, e agora ele começa a perceber que ele precisa dar 20 machadadas, 30 machadadas para derrubar a mesma árvore. Então ele não entende o que está acontecendo, até que um dia ele tem uma ideia, ele chama lá esse lenhador e fala: me traz o teu machado que eu quero dar uma olhada. A hora que ele olha o machado, ele começa a dar risada, falou: mas meu filho, esse machado está completamente cego, você não afia o seu machado nunca? Ele falou: olha, eu acho que é uma perda de tempo, se eu ficar gastando tempo para afiar o machado, eu podia estar fazendo outras coisas, podia até derrubando árvores. Para que eu vou gastar meu tempo para afiar o meu machado, se eu posso gastar o mesmo tempo derrubando uma árvore? Então o chefe explicou para ele, falou: deixa de ser tolo, se você não afiar o teu machado, cada vez vai ser mais difícil de você derrubar uma árvore. Se você gastasse um pouco do seu tempo para afiar o seu machado, você voltaria a derrubar uma árvore numa única machadada. Agora, com o teu machado sem estar afiado, ele está completamente cego, você precisa de 30, 40 machadadas. A mesma coisa para a nossa vida, a gente tem que afiar o nosso intelecto. Se a gente deixar a vida levar, se a gente vai vivendo, eu não tenho tempo de pensar, eu gostaria de todos os dias de fazer reflexões, de parar para pensar, mas eu não tenho tempo, eu tenho que fazer meu trabalho, eu tenho que viver minha vida. Olha que engano que a gente está fazendo, a gente pode estar investindo todos os nossos esforços, o nosso tempo, da maneira errada, nos lugares errados. Se a gente parasse, não estamos falando de fazer 3 horas de reflexões, estamos falando aqui de 5 minutos, de preferência, antes de dormir, parar para pensar como foi meu dia, como está indo minha vida, como está o meu relacionamento, o que eu errei, que eu preciso mudar, tentar entender por que eu fiz as coisas erradas, aonde eu tropecei, aonde foi o começo do tropeço, para a gente ir melhorando, para a gente ir consertando. Se a gente fizer isso todos os dias, assim garante o livro Mesilat Yesharim, Rav Moshe Chaim Luzzatto fala por que o Yetzer Hará, nossa má inclinação, não deixa tempo para a gente verificar, para a gente fazer esse Heshbon HaNefesh, porque o Yetzer Hará sabe que se a gente parar para refletir, a gente vai conseguir vencer ele. Então ele começa a inventar um monte de desculpas para a gente não parar, para a gente não refletir, e assim a gente vai levando a vida sem consertar os nossos erros, sem melhorar. A gente poderia, com pequenas melhorias diárias, com pequenos ajustes, a gente poderia chegar em níveis muito grandes.
Vamos parar para refletir um pouco mais, para não cair no nível do Elifaz, essa confusão mental. Eu achei que eu estava fazendo certo, mas eu quero honrar meu pai assassinando inocente. A gente, graças a Deus, não estamos chegando no nível de querer assassinar ninguém, mas quantos erros a gente pode estar cometendo, como ele faz, de achar que eu estou fazendo certo, quando na verdade é uma grande confusão mental. E o Heshbon HaNefesh, a reflexão diária, pode ajudar muito a gente a ir consertando, e com esses pequenos ganhos diários, a gente pode, Bezrat Hashem, acabar chegando na perfeição. Shabbat Shalom.